Milionário ajuda criança que está chorando desesperada na rua, após ser abandonada pela sua mãe em uma noite fria. Uma garotinha estava sozinha na rua, abandonada e chorando desesperadamente. Mas ao implorar por ajuda, ela encontra um homem rico que não apenas salvaria a vida dela, mas também daria um novo sentido à sua própria existência. Prepare-se, porque esta é uma história de vida que vai tocar o seu coração. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. A noite estava gelada. As ruas mal iluminadas do centro da cidade pareciam mais vazias do que nunca. Eduardo dirigia lentamente em seu carro de luxo, absorto em seus próprios pensamentos. Apesar de ser dono de uma fortuna inimaginável, algo nele parecia estar sempre faltando. Ele passava seus dias cercado de luxo, mas o silêncio da noite, naquele momento, o fez lembrar de que sua vida era solitária. De repente, algo chamou sua atenção. Ao dobrar uma esquina, seus faróis iluminaram uma cena que ele jamais esqueceria. Sentada na calçada, encolhida como se quisesse desaparecer do mundo, estava uma menina pequena, de no máximo 7 anos. Ela soluçava tão alto que o som parecia cortar o silêncio da rua. Seus cabelos desgrenhados cobriam parte do rosto, e as roupas que vestia estavam tão sujas e rasgadas que era difícil dizer sua cor original. Eduardo freou bruscamente. O que está acontecendo aqui? Ele murmurou para si mesmo, com o coração acelerado. Ele não sabia explicar, mas algo naquela cena o atingiu em cheio. Ele saiu do carro e, ao se aproximar, ouviu a menina repetir entre soluços com a voz rouca: "Moço, eu só quero a minha mãe. Por favor, me ajuda." As palavras bateram como um soco em seu peito. Ele se ajoelhou ao lado dela, sentindo-se completamente despreparado para lidar com o que estava prestes a ouvir. "Oi, pequena, calma. Eu tô aqui, tá? O que aconteceu? Por que você tá sozinha?" A menina levantou os olhos lentamente, revelando um rosto manchado de lágrimas e sujeira. Ela olhou para Eduardo com uma mistura de medo e esperança, como se não soubesse se poderia confiar nele. Minha mãe foi embora," ela disse, antes de ser tomada por mais um soluço desesperado. "Ela disse que ia voltar, mas já faz muito tempo." Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele não sabia como lidar com aquilo, mas uma coisa era certa. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar aquela menina ali. "Qual o seu nome?" ele perguntou com a voz mais suave que conseguiu. "Júlia. Meu nome é Júlia." O silêncio da noite parecia pesar ainda mais com aquela revelação. Eduardo olhou ao redor. Algumas pessoas passavam apressadas, fingindo não ver a cena. A indiferença delas o revoltou. Ele se virou novamente para Júlia e, tentando entender mais, perguntou: "Onde você mora, Júlia? Onde está sua mãe?" Ela balançou a cabeça negativamente, enquanto lágrimas escorriam sem parar. "Eu não sei. Ela me deixou aqui e disse que não tinha mais como cuidar de mim." As palavras da menina foram como um punhal. Ele tentou disfarçar o impacto, mas sentiu um nó se formar em sua garganta. Como alguém poderia abandonar uma criança tão pequena e indefesa assim? Eduardo sabia que não podia perder tempo. "Vem, Júlia, eu vou te ajudar, tá bom? Vamos sair daqui e dar um jeito nisso." Ele estendeu a mão para ela e, hesitante, Júlia segurou. Sua mão era pequena e fria como gelo. Eduardo a levou até o carro, garantindo que ela estivesse confortável antes de voltar ao volante. Ele ligou o aquecedor, mas percebeu que não seria tão simples aquecer o coração daquela menina. Você tá com fome?" ele perguntou enquanto dirigia lentamente, tentando manter a voz calma. Júlia assentiu timidamente. "Faz muito tempo que eu não como." Eduardo parou no primeiro restaurante que encontrou.
Apesar do ambiente sofisticado, ele não se importou com os olhares curiosos quando entrou com Júlia, carregando uma criança tão mal vestida e visivelmente assustada. Ele pediu a refeição mais rápida e nutritiva que o restaurante pudesse oferecer. Enquanto Júlia comia com voracidade, Eduardo tentou puxar mais detalhes sobre sua situação. E seu pai, Júlia? Você sabe onde ele está? Ela balançou a cabeça novamente, com os olhos fixos no prato. Minha mãe nunca falou dele. Sempre foi só eu e ela. Mas agora ela me deixou. Eduardo sentiu uma mistura de indignação e compaixão. A menina estava claramente traumatizada, mas ele sabia que para ajudar precisava descobrir mais. Escuta, Júlia, eu vou te ajudar a encontrar sua mãe, tá bom? Prometo para você que a gente vai dar um jeito nisso. Os olhos da menina pela primeira vez pareceram brilhar com uma pequena centelha de esperança. Você promete? Prometo, Júlia. Eu nunca quebro minhas promessas. Enquanto dirigia de volta para sua mansão, Eduardo não conseguia tirar a história de Júlia da cabeça. Ele pensava na mãe dela, tentando imaginar o que a teria levado a tomar uma decisão tão cruel. Seria o desespero? Ou simplesmente frieza? Quando chegaram à casa de Eduardo, Júlia ficou impressionada com o tamanho e a beleza do lugar. Mas, mesmo diante de tanto luxo, ela se manteve retraída, com os olhos ainda tristes. Eduardo percebeu que seria um longo caminho para conquistar a confiança dela. Ele a conduziu até um quarto confortável e a ajudou a se acomodar. Antes de sair, perguntou: Júlia, você sabe me dizer onde foi que sua mãe te deixou? Alguma pista de onde ela pode estar? Júlia hesitou, parecendo buscar em sua memória algo que pudesse ajudar. Ela disse que ia tentar arrumar um lugar para a gente, mas depois saiu chorando e disse que não voltava mais. As palavras dela ecoaram na mente de Eduardo. Ele sabia que encontrar a mãe de Júlia seria um desafio enorme, mas estava decidido a tentar. Enquanto Júlia dormia pela primeira vez em dias, Eduardo ligou para um amigo que trabalhava como investigador particular. Ele contou a situação e pediu ajuda para encontrar a mãe da menina. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas uma coisa era certa: ele faria de tudo para garantir que Júlia tivesse uma chance de ter uma vida melhor. A noite estava silenciosa na casa de Eduardo. O milionário se sentava em sua sala luxuosa, rodeado de conforto que naquela noite parecia vazio e sem propósito. Júlia dormia no andar de cima, mas ele não conseguia tirar a história dela da cabeça. Como uma mãe pode abandonar sua própria filha? O que poderia levar alguém a tomar uma decisão tão cruel? Enquanto tomava um gole de café, o celular de Eduardo vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem do investigador que ele havia contratado horas antes. Consegui rastrear alguns registros de uma Mariana Silva. Parece que ela tem uma história complicada. Vou investigar mais. Eduardo suspirou, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Ele sabia que precisava entender mais sobre a mãe de Júlia. Mas o que descobriria? Por enquanto, só havia perguntas sem respostas. No andar de cima, Júlia despertava de um sono agitado. A menina, ainda perdida em seu trauma, chorava baixinho enquanto lembrava os momentos finais com a mãe. A voz de Mariana ecoava em sua mente. Eu sinto muito, filha. Eu não consigo mais. Júlia apertou os joelhos contra o peito, tentando afastar a sensação de abandono que parecia engolir seu pequeno coração. Na manhã seguinte, enquanto Júlia comia seu café da manhã lentamente, Eduardo sentou-se ao seu lado. Ele sabia que precisava ser cuidadoso. Júlia, eu queria falar mais sobre a sua mãe. Ele começou com uma voz calma. Você pode me contar como era a vida de vocês antes disso tudo acontecer? A menina hesitou. Havia tristeza em seus olhos, mas também amor. Minha mãe, ela sempre foi boa comigo. A gente não tinha muita coisa, sabe? Mas ela tentava. Às vezes a gente dormia na rua e eu ficava com medo.
mas ela dizia que tudo ia melhorar. Eduardo engoliu em seco. A imagem de uma jovem mulher, lutando para proteger sua filha em condições tão precárias, começou a se formar em sua mente. E o que aconteceu depois? Ele perguntou com cuidado. Ela ficava triste, muito triste. Chorava escondida, mas sempre tentava sorrir para mim. As palavras de Júlia perfuraram o coração de Eduardo. Ele sabia que por trás desse sorriso que Mariana forçava, havia uma luta que ninguém via. Mariana tinha apenas 16 anos quando descobriu que estava grávida. A notícia caiu como uma bomba em sua vida. Abandonada pelo pai da criança e rejeitada pela própria família, ela precisou enfrentar tudo sozinha. Ela largou a escola, perdeu o pouco apoio que tinha e, de repente, se viu desamparada. No início, tentou de tudo para sobreviver. Mariana arrumou empregos temporários, limpando casas, servindo mesas, qualquer coisa que colocasse comida na mesa para ela e para a pequena Júlia. Porém, com o tempo, as oportunidades começaram a se esgotar. Ela passou a depender da bondade de estranhos. Algumas pessoas a deixavam dormir em sofás ou em abrigos improvisados, mas nada era permanente. Uma noite em particular ficou marcada em sua memória. Mariana segurava Júlia nos braços enquanto uma chuva gelada caía sem piedade. As ruas estavam escuras e não havia para onde ir. Ela sentou-se debaixo de uma marquise, cobrindo a filha com o único cobertor que tinha. "Vai ficar tudo bem, meu amor." Mariana sussurrou, mesmo sem acreditar nas próprias palavras. Júlia, com apenas 4 anos na época, olhou para a mãe com olhos brilhantes e cheios de confiança. "Eu sei, mamãe, porque você sempre dá um jeito." Aquelas palavras foram um alívio momentâneo, mas também uma faca no coração de Mariana. Ela sentia o peso de cada dia vivido na miséria. Cada oportunidade perdida era mais uma barreira que a impedia de sair daquele ciclo. Os anos passaram e Mariana tentou, desesperadamente, encontrar uma solução para sua situação. Mas parecia que, a cada passo, a vida colocava mais obstáculos em seu caminho. Ela começou a perceber que sua saúde mental estava se deteriorando. Havia noites em que Mariana chorava sozinha enquanto Júlia dormia, perguntando a si mesma: "Eu sou uma boa mãe? Eu deveria estar cuidando dela ou estou apenas arrastando minha filha para o mesmo abismo em que me encontro?" No dia em que abandonou Júlia, Mariana estava à beira do colapso. Sentada em um banco de praça com a filha ao seu lado, ela não conseguia mais segurar as lágrimas. "Mamãe, você está chorando de novo?" perguntou Júlia, segurando a mão da mãe com suas pequenas mãos. Mariana sorriu, forçando a máscara que usava para proteger a filha. "Não, meu amor, são só lágrimas de felicidade." Mas naquele momento, ela sabia que não tinha forças para continuar. Ela abraçou Júlia pela última vez, beijou sua testa e sussurrou: "Eu te amo mais do que tudo nesse mundo." Então, Mariana se levantou, deu alguns passos e desapareceu na escuridão. Enquanto ouvia a história de Júlia e recebia atualizações do investigador, Eduardo começou a montar o quebra-cabeça do passado de Mariana. O investigador informou que Mariana havia passado por diversos abrigos e pedidos de ajuda ao longo dos anos. Ela havia sido descrita como uma mãe dedicada, mas também como uma mulher profundamente exausta e desesperada. "É evidente que ela tentou de tudo, Sr. Eduardo, mas pelo que parece, ela atingiu um ponto de ruptura." Eduardo sentiu o peso daquela informação. Ele não podia julgá-la. Afinal, ele mesmo nunca havia enfrentado desafios como os que Mariana enfrentou. No entanto, uma coisa era clara: ele precisava encontrá-la, não apenas por Júlia, mas também por Mariana. Ele sentia que se ninguém fizesse nada, a história dela terminaria de forma trágica. Eduardo olhou para Júlia, que brincava com um pequeno ursinho de pelúcia que ele havia dado a ela.
Eu prometi para você, Júlia, e eu vou cumprir. O dia amanheceu com um clima cinzento, refletindo perfeitamente o turbilhão de emoções que Eduardo sentia. Ele havia prometido a Júlia que encontraria sua mãe, mas a verdade era que não fazia ideia de por onde começar. Mesmo com um investigador particular trabalhando no caso, ele sabia que cada minuto perdido poderia ser decisivo. No entanto, uma frase dita por Júlia durante o café da manhã parecia ecoar em sua mente. A gente sempre ficava perto daquela praça. Minha mãe dizia que lá era mais fácil alguém ajudar a gente. Era pouco, mas Eduardo sabia que precisava agarrar qualquer pista. Ele olhou para Júlia, que brincava com seu ursinho no sofá. Apesar de tudo, havia uma ingenuidade linda naquela menina, uma resiliência que o comovia profundamente. Júlia, ele chamou suavemente. Você se importa se a gente sair hoje para procurar sua mãe? Os olhos da menina se iluminaram. Ela não hesitou em balançar a cabeça afirmativamente. Quero muito, moço. Quero muito encontrar minha mãe. A caminho da praça mencionada por Júlia, Eduardo não conseguia deixar de notar o contraste gritante entre o conforto de sua vida e a dura realidade que tantas pessoas enfrentavam diariamente. Passaram por becos cheios de moradores de rua, crianças descalças, correndo sem rumo, e adultos cabisbaixos, carregando o peso de suas próprias tragédias. Ao chegarem à praça, o lugar estava movimentado. Pessoas andavam apressadas, enquanto outras pareciam ignorar a dor ao seu redor. Eduardo segurou a mão de Júlia com firmeza, sentindo a necessidade de protegê-la. Você lembra de alguém daqui? Alguma pessoa que talvez conheça sua mãe? Júlia olhou ao redor, seus olhos buscando desesperadamente uma conexão familiar. Depois de alguns minutos, ela apontou para um senhor sentado em um banco, com um cobertor puído cobrindo os ombros. Ele costumava falar com a minha mãe. Eu lembro dele. Eduardo respirou fundo e se aproximou do homem, que parecia perdido em seus próprios pensamentos. Com licença, senhor, começou Eduardo. Podemos conversar um minuto? O homem levantou os olhos, avaliando Eduardo de cima a baixo. Se for para pedir alguma coisa, já aviso que não tenho nada para dar. Não, é o contrário. Eu queria sua ajuda. Ele explicou rapidamente a situação, mencionando Mariana e mostrando uma foto que o investigador havia conseguido em registros antigos. Os olhos do homem se estreitaram, como se tentasse puxar algo da memória. Eu lembro dessa moça. Ela vinha aqui com a filha, né? Sempre ficava por perto, mas fazia um tempo que não a via. Eduardo sentiu uma ponta de frustração. O senhor sabe onde ela pode estar agora? Alguma ideia? O homem hesitou antes de responder. Não tenho certeza, mas ouvi dizer que tem gente indo para um abrigo lá perto do terminal de ônibus. Talvez ela tenha tentado por lá. Era uma nova pista. Eduardo agradeceu e começou a caminhar em direção ao terminal, com Júlia ao seu lado. O terminal de ônibus era caótico. Pessoas indo e vindo, rostos cansados, olhares vazios. Eduardo segurava firmemente a mão de Júlia, protegendo-a da confusão ao redor. Eles finalmente chegaram ao abrigo indicado. Era um prédio pequeno e mal conservado, com pessoas enfileiradas na entrada. Eduardo abordou a funcionária na recepção, mostrando novamente a foto de Mariana. Ela já esteve por aqui? Estamos procurando por ela. A funcionária analisou a foto, mas balançou a cabeça. Ela não está aqui agora, mas acho que lembro dela. Chegou por aqui há uns meses, mas não ficou muito tempo. Disse que precisava procurar trabalho. Depois disso, nunca mais apareceu. Eduardo agradeceu novamente, mas cada pista parecia levá-lo a um beco sem saída. Júlia, no entanto, permanecia firme ao seu lado. Não fica triste, moço. A gente vai encontrar minha mãe, eu sei que vai. As palavras dela eram um misto de inocência e esperança, mas também pareciam uma carga para Eduardo. Ele sabia que precisava encontrar Mariana, não só por Júlia, mas porque sentia que ela estava em perigo.
A busca continuou pelas ruas do terminal e pelas redondezas. Eduardo conversou com moradores de rua, donos de barracas e qualquer pessoa que pudesse oferecer alguma informação. Em cada interação, ele era confrontado com a dura realidade da indiferença. Essa mulher não é minha responsabilidade. Tem tanta gente na rua, por que eu ia lembrar dela? Dizia um dono de loja, enquanto empurrava Eduardo para fora de sua barraca. Mas, ao mesmo tempo, haviam aqueles que compartilhavam a luta de Mariana. Ah, sim, eu lembro dela. Moça nova, com a filha. Era tão educada. Sempre agradecia quando a gente dava alguma coisa. Cada pequena informação era uma peça do quebra-cabeça, mas o quadro completo ainda parecia distante. No final da tarde, enquanto caminhavam exaustos, Eduardo e Júlia passaram por um grupo de pessoas reunidas em volta de uma fogueira improvisada. Ele hesitou antes de se aproximar, mas sabia que não podia deixar nenhuma possibilidade escapar. Desculpem incomodar, eu estou procurando por uma mulher chamada Mariana. Uma mulher entre o grupo, com o rosto marcado pela vida difícil, levantou a cabeça. Eu conheço essa moça. Vi ela há uns dias no beco perto do Mercado Velho. Não sei se ainda está lá, mas vale a pena tentar. Eduardo sentiu um lampejo de esperança. Ele agradeceu e se apressou em direção ao Mercado Velho, enquanto Júlia segurava seu braço, tentando acompanhar seu passo rápido. Ao chegar ao local indicado, Eduardo percebeu que o ambiente era sombrio e silencioso. O Mercado Velho parecia abandonado, com becos escuros e um cheiro desagradável de lixo acumulado. Mamãe, Júlia chamou timidamente, sua voz ecoando pelo beco. Eduardo segurou sua mão com mais firmeza, olhando em todas as direções. Ele chamou por Mariana, sua voz carregada de urgência, mas, apesar de seus esforços, o beco estava vazio. A sensação de fracasso começou a se instalar novamente, mas Eduardo sabia que não podia desistir. Eles voltaram ao carro e decidiram continuar a busca no dia seguinte. As horas da manhã seguinte pareciam arrastar-se como uma eternidade. Eduardo, sentado à mesa da cozinha, encarava a xícara de café esfriando em suas mãos. Júlia estava na sala, brincando silenciosamente com o ursinho de pelúcia, mas seu olhar distante traía a tristeza que tentava esconder. Eduardo sentia o peso da promessa que havia feito. Ele havia jurado encontrar Mariana, mas as ruas da cidade pareciam um labirinto sem saída. Na noite anterior, ao sair do beco vazio, algo dentro de Eduardo havia mudado. A cena de abandono, o cheiro de miséria e a desesperança cravaram-se em sua mente. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno, impotente, como se nem toda a sua fortuna pudesse trazer uma solução. A pergunta que começou a ecoar em sua cabeça era insuportável. E se Mariana não quisesse ser encontrada? E se ela tivesse desistido de tudo, inclusive de Júlia? Ele levantou-se bruscamente, o som da cadeira sendo empurrada chamando a atenção de Júlia. A menina olhou para ele com olhos brilhantes de expectativa. "Vamos sair de novo? Vamos procurar minha mãe?" perguntou ela com uma voz tão cheia de esperança que Eduardo sentiu o coração apertar. Ele forçou um sorriso. "Vamos sim, Júlia. A gente vai achá-la, eu prometi, lembra?" Mas por dentro, Eduardo não estava tão certo. Enquanto se preparavam para sair, sua mente vagava pelas possibilidades. E se Mariana estivesse vivendo nas condições mais deploráveis, sem forças nem para reconhecer a própria filha? E pior ainda, e se ela não quisesse voltar? O peso dessas perguntas o acompanhou durante o trajeto. Dirigindo pelas ruas, Eduardo não conseguia deixar de pensar em sua própria infância. Ele também havia crescido sem pai, criado apenas por uma mãe que se desdobrava para lhe dar o mínimo. Ele sabia o quanto a vida podia ser cruel com uma mãe solteira, mas Mariana parecia ter enfrentado algo ainda mais brutal. Enquanto refletia, o celular vibrou no painel. Era o investigador. Eduardo conseguia informações novas.
Mariana foi vista há alguns dias pedindo comida em uma região próxima ao viaduto do centro. Mas, pelo que disseram, ela estava muito debilitada. As palavras eram um misto de esperança e alarme. Eduardo não perdeu tempo. Ele dirigiu rapidamente até o local, com Júlia segurando o ursinho firme no colo. A menina parecia sentir que estavam cada vez mais perto e seu coração batia acelerado. Ao chegarem ao viaduto, a cena era devastadora. Um grupo de moradores de rua estava espalhado pelo lugar, cada um parecendo carregar uma história de dor e abandono. Eduardo desceu do carro e segurou a mão de Júlia, andando pelo local com a foto de Mariana em mãos. "Alguém viu essa mulher?" Ele perguntava repetidamente, mas as respostas eram vagas ou inexistentes. Depois de vários minutos sem sucesso, Júlia começou a chorar. "Moço, e se minha mãe nunca mais voltar? E se ela não quiser mais ficar comigo?" Aquelas palavras o atingiram como um raio. Eduardo abaixou-se na altura da menina, segurando seus ombros com delicadeza. "Ei, olha para mim. Isso nunca vai acontecer, tá bom? Sua mãe te ama, Júlia. Ela só tá passando por um momento muito difícil. Mas eu prometo, a gente vai trazê-la de volta." Júlia assentiu, enxugando as lágrimas, mas Eduardo sabia que as dúvidas dela eram reflexo das suas próprias inseguranças. O que mais o inquietava era a possibilidade de Mariana estar tão quebrada emocionalmente que não conseguisse mais se recuperar. Enquanto caminhavam para o carro, uma mulher de meia idade, suja e com marcas profundas no rosto, aproximou-se hesitante. "Vocês estão procurando alguém?" Eduardo virou-se imediatamente, segurando a foto de Mariana. "Estamos procurando por ela. Você a conhece?" A mulher analisou a foto por alguns segundos antes de responder. "Acho que vi essa moça, sim, mas faz uns dias. Estava bem mal andando pelo beco lá atrás do supermercado." Era a segunda vez que ouviam falar daquele lugar. Eduardo sentiu uma mistura de frustração e esperança. "Obrigado," ele disse rapidamente, já se encaminhando para o carro com Júlia. No caminho, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Eduardo estava concentrado, traçando mentalmente os próximos passos, enquanto Júlia abraçava seu ursinho, olhando pela janela com olhos cheios de expectativa. Ao chegarem ao beco, Eduardo percebeu que o lugar estava ainda mais sombrio do que antes. Ele estacionou o carro e, dessa vez, deixou Júlia dentro, com o ar-condicionado ligado e uma promessa de que voltaria logo. Ele entrou no beco com passos firmes, chamando por Mariana. "Mariana, você está aqui." O silêncio era opressor, mas após alguns minutos, Eduardo ouviu um leve som vindo de um canto escuro. Ao se aproximar, ele viu algo que fez seu coração parar por um instante. Uma mulher estava sentada no chão, encostada na parede suja, com a cabeça baixa e os cabelos cobrindo o rosto. "Mariana?" ele perguntou, a voz trêmula. A mulher levantou o rosto lentamente. Seus olhos estavam fundos e o rosto pálido e marcado pela fome e pelo cansaço. Mas era ela. Eduardo sabia que era Mariana. Quem é você?" ela murmurou, a voz rouca. Eduardo se ajoelhou ao lado dela, tentando manter a calma. "Meu nome é Eduardo. Eu estou com a sua filha, Júlia. Ela está desesperada por você." Ao ouvir o nome da filha, Mariana arregalou os olhos. "Júlia, ela está bem?" "Está, mas ela precisa de você, Mariana. Precisa muito." Mariana começou a chorar descontroladamente. Eu não podia mais. Não conseguia cuidar dela. Eu só queria que ela tivesse uma chance melhor." Eduardo segurou suas mãos, tentando transmitir alguma segurança. "Mariana, você não precisa passar por isso sozinha. Eu estou aqui. Vou ajudar você e a Júlia a recomeçarem. Mas, primeiro, você precisa vir comigo." Mariana hesitou, mas o desespero em seus olhos era claro. "Ela vai me perdoar? Depois de tudo?" Eduardo apertou suas mãos com firmeza.
Ela já te perdoou, Mariana. Tudo o que ela quer é ter você de volta. Com dificuldade, Mariana aceitou a ajuda de Eduardo para se levantar. Ele a apoiou até o carro, onde Júlia aguardava ansiosamente. Ao ver a mãe, a menina gritou de emoção e correu para abraçá-la, os dois braços pequenos envolvendo o pescoço de Mariana. Mamãe, eu sabia que você ia voltar. Mariana desabou em lágrimas, abraçando a filha com toda a força que lhe restava. Me desculpa, meu amor. Eu sinto tanto. Eduardo ficou em silêncio, observando o reencontro. Ele sabia que aquele momento era só o começo de uma longa jornada, mas finalmente havia esperança. O ar no carro parecia pesado enquanto Eduardo dirigia de volta para sua casa. Júlia, agarrada ao braço de Mariana, recusava-se a soltá-la, como se temesse que a mãe desaparecesse novamente. Mariana, por sua vez, mal conseguia erguer os olhos. Seus braços tremiam e seu rosto mostrava um cansaço profundo, muito além do físico. Ela estava destruída por dentro. Mamãe, eu sabia que você ia voltar para mim, disse Júlia com a voz mais cheia de amor que Eduardo já tinha ouvido. Mariana tentou sorrir, mas seus lábios só conseguiram tremer. Eu sinto muito, minha filha, respondeu ela, com a voz embargada. Eu nunca quis te deixar. Nunca. Júlia não parecia ouvir a dor nas palavras da mãe. Para ela, o simples fato de tê-la ao seu lado de novo era suficiente. Eduardo, no entanto, via claramente o peso que Mariana carregava. E conforme se aproximavam da casa, ele começou a se perguntar se ela realmente tinha forças para continuar. Ao chegarem, Mariana hesitou em sair do carro. Era como se a casa luxuosa fosse um território proibido para alguém como ela. Eduardo percebeu e se aproximou com calma. Mariana, por favor, entre. Aqui você estará segura. Ela olhou para ele com olhos marejados, a vergonha queimando em seu peito. Eu não pertenço a esse lugar. Não depois de tudo. Você pertence onde sua filha está, respondeu Eduardo sem hesitar. Essas palavras pareceram atingir um nervo. Mariana finalmente assentiu e, com passos hesitantes, seguiu Eduardo e Júlia para dentro da casa. Enquanto Júlia mostrava empolgada o quarto que Eduardo havia preparado para ela, Mariana ficou na sala, sentada no sofá, abraçando os próprios braços como se tentasse se proteger. Eduardo entrou com uma bandeja contendo água e um prato de sopa quente. Você precisa se alimentar, disse ele, colocando a bandeja na mesa à frente dela. Mariana olhou para o prato, mas não moveu um músculo. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela, finalmente quebrando o silêncio. Eduardo sentou-se ao lado dela, apoiando os cotovelos nos joelhos. Porque Júlia merece uma chance. E, se ela acredita em você, então eu também acredito. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas, mas ela rapidamente desviou o olhar. Eu sou um fracasso. Eu não consegui proteger minha filha. Eu a deixei sozinha. Você fez o que achou que era o melhor, interrompeu Eduardo, sua voz firme. Mas isso não significa que não pode fazer diferente agora. Aquelas palavras pareciam pesar em Mariana. Ela balançou a cabeça lentamente, como se lutasse contra uma tempestade interna. Naquela noite, enquanto Júlia dormia profundamente no quarto, Eduardo encontrou Mariana sentada no jardim, olhando para o céu escuro. Ele se aproximou em silêncio, trazendo consigo um cobertor. Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez só, Mariana, disse ele, enquanto colocava o cobertor sobre seus ombros. Mas precisa começar de algum lugar. Ela permaneceu em silêncio por um longo momento, até finalmente murmurar. Você não entende. Eu estou no limite. Há anos eu tento ser forte, mas tudo o que eu faço parece errado. Quando deixei Júlia, foi porque pensei que era o melhor para ela. Achei que alguém a encontraria e cuidaria dela melhor do que eu poderia. Sua voz quebrou e ela começou a chorar. Eduardo não disse nada.
Ele sabia que ela precisava colocar tudo para fora. Mas o que aconteceu? Ela ficou sozinha e agora eu sou a pior mãe do mundo. Eduardo esperou até que ela se acalmasse um pouco antes de responder. Mariana, todos nós erramos. A diferença está no que fazemos depois disso. Júlia não te culpa. Ela só quer você de volta. Mariana fungou, enxugando as lágrimas com o cobertor. Mas como eu vou cuidar dela? Eu não tenho nada. Você tem a mim, respondeu Eduardo. E mais importante, você tem a sua filha. Essas palavras trouxeram uma nova onda de lágrimas, mas desta vez havia algo diferente. Havia um lampejo de esperança. Nos dias que se seguiram, Eduardo fez de tudo para ajudar Mariana a se reerguer. Ele a levou a um médico que diagnosticou uma desnutrição severa e um quadro de ansiedade e depressão. Mariana começou a receber os cuidados necessários, tanto físicos quanto emocionais. Eduardo também providenciou roupas novas para ela e Júlia. Quando Mariana se viu no espelho pela primeira vez em anos, com roupas limpas e decentes, quase não conseguiu se reconhecer. Você parece ótima, mamãe, exclamou Júlia, abraçando-a com entusiasmo. Mariana sorriu pela primeira vez em muito tempo, mas nem tudo foi fácil. Em várias ocasiões, Eduardo encontrou Mariana chorando sozinha, tomada pela culpa. Havia momentos em que ela questionava se realmente merecia uma segunda chance. Eu ainda sou um desastre, Eduardo, ela dizia. Por mais que você ajude, eu não sei se posso mudar. O simples fato de você estar tentando já mostra que você é forte. Ele respondia com paciência. Um dia, enquanto os três jantavam juntos, Júlia olhou para Mariana e disse algo que deixou todos em silêncio. Mamãe, você sabia que eu rezei todas as noites para você voltar? Mariana ficou paralisada por um momento e depois abraçou a filha com tanta força que parecia não querer soltá-la nunca mais. Eu prometo que nunca mais vou te deixar, minha pequena, nunca mais. E naquele momento, Eduardo percebeu que Mariana estava começando a acreditar que era possível recomeçar. A noite estava fria e a mansão de Eduardo, geralmente acolhedora, parecia tomada por um silêncio inquietante. Mariana estava no quarto que dividia com Júlia, mas o sono não vinha. Ela olhava para o teto, sentindo o peso de sua nova realidade. Tudo parecia tão frágil, como se um único passo em falso pudesse destruir o pequeno pedaço de felicidade que havia encontrado. Do outro lado da casa, Eduardo também não conseguia dormir. Ele estava na sala, fitando o brilho tênue da lareira enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele se perguntava: será que estou realmente ajudando? Ou estou apenas adiando o inevitável? As coisas haviam melhorado em alguns aspectos. Mariana estava mais saudável, Júlia sorria com mais frequência e havia uma rotina quase normal na casa. Mas Eduardo sabia que algo ainda a impedia de seguir em frente. Havia um muro invisível que Mariana parecia incapaz de transpor, e ele sentia que precisava ajudá-la a derrubá-lo. De repente, um grito ecoou pela casa. Eduardo levantou-se imediatamente, correndo em direção ao quarto de Júlia. Quando abriu a porta, encontrou Mariana sentada na cama, abraçando a filha, que chorava desesperadamente. O que aconteceu? Eduardo perguntou, a voz cheia de preocupação. Mariana olhou para ele com olhos vermelhos de choro. Ela teve um pesadelo. Disse que sonhou que eu ia embora de novo. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama. Ei, Júlia, está tudo bem. Sua mãe não vai a lugar nenhum, eu prometo. Júlia soluçou, segurando a mão de Eduardo. Você tem certeza, moço? Tenho, Júlia. Porque nós estamos aqui para ajudar sua mãe e ela está se esforçando muito, não está? Júlia assentiu, mas ainda parecia inquieta. Eduardo passou um tempo ao lado delas até que Júlia finalmente adormeceu.
Mas Mariana continuou acordada, a expressão marcada pela culpa. É por minha culpa que ela tem esses pesadelos, murmurou Mariana, quando estavam sozinhos no corredor. Não é culpa sua. Júlia está apenas lidando com tudo o que aconteceu, e isso leva tempo. Eduardo respondeu tentando confortá-la. Mariana, no entanto, não parecia convencida. E se ela nunca superar? E se eu nunca conseguir ser a mãe que ela merece? Eduardo colocou uma mão firme, mas gentil, no ombro dela. Você já é a mãe que ela merece, Mariana. Só precisa acreditar nisso. Na manhã seguinte, Eduardo percebeu que Mariana estava mais distante do que o normal. Ela passava longos períodos sozinha no jardim, olhando para o horizonte com um olhar perdido. Algo estava claramente errado. Quando a noite caiu, Mariana finalmente se abriu. Eduardo, eu preciso de ajuda, disse ela com a voz trêmula. Eduardo parou o que estava fazendo imediatamente, sentando-se à sua frente. É claro que você precisa, e é por isso que estou aqui. Não é isso. Eu preciso de ajuda profissional. Eu sei que você está fazendo tudo o que pode, mas tem coisas dentro de mim que eu não consigo resolver sozinha. Eduardo sentiu um misto de alívio e preocupação. O fato de Mariana admitir que precisava de ajuda era um grande passo, mas ele sabia que o processo seria doloroso. Eu já pensei nisso, respondeu ele, calmamente. E, na verdade, marquei uma consulta para você com uma terapeuta excelente. Ela é especializada em casos como o seu. Mariana ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Finalmente, ela assentiu. Obrigada. Na primeira sessão, Mariana estava visivelmente desconfortável. Sentada em uma poltrona aconchegante no consultório da terapeuta, ela parecia pequena, vulnerável, como se a qualquer momento fosse desaparecer. Mariana, pode começar me contando por que está aqui hoje, disse a terapeuta, com uma voz calma e reconfortante. Mariana hesitou. Ela olhou para as mãos entrelaçadas no colo antes de finalmente falar. Porque eu não consigo me perdoar. Ao longo da sessão, Mariana desabafou tudo o que havia guardado dentro de si. Falou sobre o abandono de Júlia, sobre a culpa que a consumia e sobre o medo constante de não ser suficiente. Eu sei que Júlia me ama, mas às vezes sinto que não mereço esse amor. A terapeuta ouviu com atenção, fazendo perguntas pontuais para ajudar Mariana a explorar seus sentimentos. Ao final da sessão, Mariana sentiu como se tivesse tirado um peso enorme das costas, mas sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. Quando voltou para casa, Eduardo a recebeu com um sorriso encorajador. Como foi? Perguntou ele. Mariana hesitou por um momento antes de responder. Foi difícil, mas acho que é o começo de algo. Eduardo assentiu, satisfeito. Fico feliz em ouvir isso. Você está indo muito bem, Mariana. Nos dias seguintes, Mariana continuou frequentando as sessões de terapia, enquanto Eduardo fazia o possível para cuidar de Júlia e garantir que a casa fosse um ambiente seguro e acolhedor para ambas. Uma noite, enquanto Mariana estava no quarto lendo para Júlia, Eduardo parou na porta e observou a cena em silêncio. Ele viu como Mariana parecia mais leve, mais presente, e como Júlia a olhava com olhos cheios de amor e admiração. Boa noite, mamãe, disse Júlia antes de fechar os olhos e adormecer. Mariana beijou a testa da filha e apagou a luz. Quando saiu do quarto, encontrou Eduardo esperando por ela no corredor. Você está diferente, ele comentou, com um sorriso. Diferente como? Mais forte. Mariana riu suavemente, algo que Eduardo raramente via. Talvez seja porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que posso ter um futuro. Eduardo ficou em silêncio por um momento, admirando a força que via nela. E você vai ter, Mariana, um futuro brilhante, eu tenho certeza. Enquanto Mariana caminhava para o quarto,
Eduardo sentiu um calor no peito. Pela primeira vez, ele também acreditava que tudo ficaria bem. O sol brilhava timidamente na manhã em que Mariana saiu de sua última sessão de terapia do mês. Embora ainda houvesse uma longa estrada pela frente, algo em seu interior parecia ter mudado. Ela sentia uma leveza que não experimentava há anos, como se uma pequena faísca de esperança começasse a iluminar as sombras de sua mente. Eduardo estava esperando por ela do lado de fora, encostado em seu carro. Assim que viu Mariana, ele abriu a porta e sorriu. Como foi?" perguntou ele enquanto Mariana se acomodava no banco do passageiro. "Foi bom", respondeu ela, com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesma. "Difícil, mas bom." Eduardo olhou para ela por um momento, notando a nova determinação em seu olhar. Ele sabia que, aos poucos, Mariana estava se reconstruindo. No caminho de volta, Júlia os aguardava na entrada da casa, segurando um desenho que havia feito. Quando Mariana desceu do carro, a menina correu até ela, mostrando orgulhosamente o papel rabiscado com lápis de cor. "Olha, mamãe, é você, eu e o moço na nossa casa nova." Mariana pegou o desenho e analisou cada detalhe. Era simples, mas carregava tanto significado que ela sentiu os olhos marejarem. "Está lindo, meu amor. Você é muito talentosa." Júlia sorriu, abraçando a mãe com força. Eduardo observava a cena à distância, um sorriso leve no rosto. Ele sabia que momentos como aquele eram pequenos, mas significavam muito. Nos dias seguintes, Eduardo começou a planejar o próximo passo na jornada de Mariana. Ele sabia que ela precisava de mais do que apenas terapia para recuperar sua confiança. "Mariana, podemos conversar?" disse ele uma noite, enquanto tomavam café na sala. "Claro, o que foi?" Eduardo hesitou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu acho que é hora de você pensar no seu futuro, não só como mãe da Júlia, mas como Mariana." Ela o olhou com uma mistura de curiosidade e apreensão. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que você tem potencial para muito mais. E eu quero te ajudar a encontrar isso." Mariana ficou em silêncio, processando as palavras dele. "Eu não sei se estou pronta para isso." "Você nunca vai saber até tentar", respondeu Eduardo com um sorriso encorajador. Na manhã seguinte, Eduardo a levou a um pequeno escritório no centro da cidade. Era um lugar simples, mas acolhedor. Ele havia arranjado uma entrevista para Mariana como recepcionista, algo que acreditava ser o primeiro passo para ajudá-la a recuperar sua autoestima. "Você consegue", disse ele, antes de Mariana entrar pela porta. Ela respirou fundo, ainda insegura, mas decidida a dar uma chance. A entrevista foi melhor do que ela esperava. A gerente, uma mulher simpática e compreensiva, ouviu a história de Mariana e ofereceu o emprego com um sorriso caloroso. "Nós sempre precisamos de pessoas resilientes, e você parece ser exatamente isso, Mariana." Quando ela saiu do escritório, Eduardo estava esperando por ela do lado de fora. "E então?" Mariana sorriu, algo que começava a se tornar mais frequente. "Eu consegui o emprego." Eduardo deu um pequeno soco no ar em comemoração, arrancando uma risada dela. "Eu disse que você podia fazer isso." A partir daquele dia, a vida de Mariana começou a mudar de verdade. O trabalho lhe deu uma nova rotina, uma sensação de propósito que ela havia perdido. Todos os dias, ela deixava Júlia na escola antes de ir para o escritório, onde desempenhava suas tarefas com dedicação e cuidado. Eduardo continuava presente, ajudando nos momentos em que Mariana ainda se sentia insegura, mas ele sabia que, pouco a pouco, ela estava encontrando sua própria força. Júlia também florescia. A menina, que antes parecia carregar o peso do mundo em seus pequenos ombros, agora brincava e ria com a leveza de uma criança que sabia que estava segura.
Uma noite, enquanto jantavam juntos, Júlia disse algo que tocou profundamente o coração de Mariana. Mamãe, eu gosto muito de morar aqui, mas sabe o que eu gosto mais? O que, meu amor? Perguntou Mariana curiosa. De ter você de volta. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela segurou a mão da filha, com o coração transbordando de gratidão. E eu nunca mais vou sair do seu lado, minha pequena. Os meses passaram e Mariana continuou a crescer. Com o apoio de Eduardo, ela começou a economizar parte do dinheiro que ganhava, determinada a construir algo para ela e Júlia. Um dia, ela surpreendeu Eduardo com uma notícia. Eu encontrei um pequeno apartamento para alugar, disse ela, com um misto de orgulho e nervosismo. Eduardo ficou surpreso, mas também impressionado. Sério? E você acha que está pronta para isso? Acho que sim. Não quero que você pense que estou sendo ingrata. Tudo o que você fez por nós foi mais do que eu poderia sonhar. Mas eu sinto que preciso tentar. Preciso saber que posso fazer isso sozinha. Eduardo sorriu, orgulhoso da determinação dela. Mariana, você não está sendo ingrata, está sendo corajosa. Ele a ajudou com os preparativos, garantindo que ela e Júlia tivessem tudo o que precisavam para começar essa nova etapa. No dia da mudança, enquanto Eduardo ajudava a carregar as caixas para o pequeno apartamento, Júlia correu até ele, segurando um envelope. Aqui, moço, é para você. Eduardo abriu o envelope e encontrou um desenho feito por Júlia. Era ele, Mariana e Júlia, todos sorrindo com as palavras Nossa Família escritas em letras grandes e coloridas. Obrigado, Júlia. Eu vou guardar isso para sempre. Enquanto observava Mariana arrumar o novo lar, Eduardo sentiu uma onda de satisfação. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas, naquele momento, viu que tudo o que havia feito valeu a pena. A manhã estava clara e ensolarada, mas o coração de Eduardo carregava uma mistura de emoções, enquanto ele estacionava em frente ao pequeno prédio onde Mariana e Júlia haviam começado sua nova vida. Era a primeira vez que ele as visitava desde que haviam se mudado. A princípio, hesitou em tocar a campainha, temendo que sua presença pudesse parecer invasiva, mas ao mesmo tempo havia uma curiosidade e um desejo de ver como elas estavam se saindo. Quando Mariana abriu a porta, o sorriso no rosto dela dissipou todas as dúvidas de Eduardo. Eduardo, entre, por favor. Ele entrou e imediatamente notou a simplicidade do lugar. Era um apartamento pequeno, mas acolhedor. Havia flores na mesa, brinquedos organizados em uma cesta no canto da sala e um cheiro suave de bolo assando no forno. É um lugar bonito, disse ele, enquanto observava os detalhes. Não é grande coisa, mas é nosso, respondeu Mariana com uma ponta de orgulho na voz. Júlia apareceu correndo do quarto, segurando uma boneca nas mãos. Quando viu Eduardo, soltou um grito de alegria e correu para abraçá-lo. Moço, você veio! Claro que vim. Não perderia a chance de visitar minhas pessoas favoritas, brincou ele, pegando a menina no colo. Eles passaram a manhã juntos, rindo, conversando e compartilhando histórias. Mariana parecia mais confiante, mais leve, e Júlia não parava de sorrir. Eduardo percebeu o quanto aquele pequeno apartamento era um símbolo de algo maior. A independência que Mariana tanto lutou para conquistar. No entanto, enquanto eles conversavam na mesa da sala, Eduardo notou um brilho diferente nos olhos de Mariana. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, algo que ele não conseguia identificar de imediato. Eu tenho que agradecer a você, Eduardo, disse ela enquanto servia chá. Nada disso seria possível sem sua ajuda. Mariana, eu já te disse, tudo isso foi mérito seu. Eu só dei um empurrãozinho. Ela sorriu, mas por um momento ficou em silêncio, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse certeza de como começar.
Tem algo errado? Perguntou ele preocupado. Não, não é isso, respondeu ela rapidamente. É só que... Bom, você tem sido tão importante para nós. Eu não sei como expressar o quanto somos gratas. Eduardo sentiu uma onda de calor no peito. Ele sabia que havia criado um vínculo especial com Mariana e Júlia, mas ouvir aquelas palavras diretamente dela o emocionou mais do que ele esperava. Vocês duas me deram muito mais do que imaginam. Antes de conhecer vocês, minha vida era... bem, era confortável, mas vazia. Agora, eu sinto que finalmente estou fazendo algo que realmente importa. Mariana assentiu, com os olhos marejados. Ela sabia que as palavras de Eduardo vinham do fundo do coração, e isso a tocava profundamente. Mais tarde naquele dia, enquanto Eduardo ajudava Júlia a montar um quebra-cabeça no chão da sala, Mariana observava os dois com um sorriso no rosto. A conexão entre eles era evidente. Júlia adorava Eduardo como se ele fosse um membro da família, e Eduardo parecia se sentir igualmente à vontade ao lado dela. Você tem jeito com crianças? Comentou Mariana, cruzando os braços enquanto se encostava na parede. Eduardo riu. Bom, Júlia é especial. É fácil gostar dela. É fácil gostar de você também, respondeu Mariana em um tom quase sussurrado. Eduardo levantou os olhos, surpreso, e por um momento o silêncio pairou no ar. Mariana parecia vulnerável, mas também havia uma coragem silenciosa em sua postura. Mariana... Eu sei que talvez isso pareça estranho, interrompeu ela rapidamente. Mas eu preciso dizer, você foi mais do que um amigo para nós. Você nos salvou, Eduardo. Eduardo sentiu o coração acelerar. Ele queria dizer algo, mas as palavras pareciam escapar. Ele sabia que a relação deles havia evoluído para algo mais profundo, mas nunca esperou que Mariana fosse a primeira a reconhecer isso. Mariana, tudo o que fiz foi porque vocês duas merecem, não porque eu queria algo em troca. Eu sei disso, é exatamente por isso que você é tão especial, disse ela com um sorriso tímido. Eduardo ficou em silêncio, mas, antes que pudesse responder, Júlia interrompeu com um grito animado. Terminei o quebra-cabeça. Olha, mamãe! Eles riram e o momento de tensão se dissipou. No entanto, Eduardo sabia que aquela conversa não havia terminado. Nos dias seguintes, Eduardo continuou visitando Mariana e Júlia com frequência. Ele as ajudava com pequenas tarefas, levava Júlia para passear no parque e sempre tinha uma palavra de encorajamento para Mariana. Aos poucos, o vínculo entre eles ficava mais forte. Certa tarde, enquanto passeavam pelo parque, Mariana decidiu finalmente abordar o assunto que pairava no ar. Eduardo, posso te perguntar algo? Claro. Você já pensou em ter sua própria família? A pergunta o pegou de surpresa, mas ele respondeu com honestidade. Pensei sim, mas nunca tive coragem de seguir adiante. Minha vida sempre foi muito focada no trabalho e acho que acabei me isolando. E agora? Ela perguntou com os olhos fixos nos dele. Eduardo hesitou, mas sabia que não podia fugir da verdade. Agora acho que tudo mudou. Depois de conhecer você e Júlia, não consigo mais imaginar minha vida como era antes. Mariana sorriu e naquele momento, Eduardo percebeu que havia algo no sorriso dela que ele nunca havia notado antes. Era um sorriso cheio de esperança, algo que iluminava o mundo ao seu redor. Naquela noite, enquanto Eduardo se despedia delas na porta do apartamento, ele sentiu uma coragem inesperada. Mariana, antes de ir, quero te dizer uma coisa. O que foi? Você e Júlia são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Mariana ficou em silêncio, mas o sorriso em seu rosto dizia tudo. Mariana estava sentada em frente à pequena mesa da cozinha, um sorriso tímido nos lábios, enquanto assinava o contrato de renovação de aluguel do apartamento. Era um simples pedaço de papel,
mas para ela simbolizava algo muito maior: estabilidade. Algo que ela jamais imaginou conquistar após os anos de luta e sofrimento. Júlia, ao seu lado, desenhava alegremente como se o mundo finalmente estivesse em paz. Eduardo chegou logo depois, trazendo uma sacola de compras. Ele sorriu ao ver as duas juntas, mas percebeu que havia algo diferente no olhar de Mariana. Havia confiança. "Parece que temos boas notícias?", perguntou ele, colocando a sacola sobre o balcão. "Renovei o contrato hoje", respondeu Mariana, erguendo o papel. "Ainda parece um sonho, mas é real." Eduardo sentiu o peito se aquecer. Ele sabia o quanto aquele momento significava para ela. "É mais do que merecido, Mariana. Você trabalhou duro por isso." Júlia interrompeu animada, segurando seu mais novo desenho. "Olha, moço, agora a gente tem uma casa que nunca vai mudar." Eduardo pegou o desenho e riu. "Você é uma artista de verdade, Júlia." Embora o momento fosse feliz, Eduardo sabia que havia mais trabalho a fazer. Mariana havia superado muitas dificuldades, mas ainda havia um último obstáculo: ela mesma. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto Júlia dormia, Mariana e Eduardo sentaram-se na varanda do apartamento. A cidade brilhava ao fundo, mas o silêncio entre eles era preenchido por algo mais profundo. "Você já parou para pensar no quanto mudou nos últimos meses?", perguntou Eduardo com a voz tranquila. Mariana riu suavemente, balançando a cabeça. "Às vezes, parece que tudo aconteceu tão rápido, mas outras vezes sinto como se fosse uma vida inteira. Você é uma pessoa diferente agora, Mariana. Alguém que acredita em si mesma." Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. "Sabe, Eduardo, durante muito tempo eu me perguntei se merecia alguma felicidade. Depois de tudo que fiz, de tudo que passei, não parecia possível. E o que mudou? Júlia, ver o quanto ela acredita em mim e o quanto você acredita também. Isso me fez perceber que eu não posso continuar me punindo pelo passado." Eduardo assentiu, com um sorriso suave. "Isso é superação, Mariana. Não é esquecer o que aconteceu, mas aprender com isso e seguir em frente." Naquela noite, Mariana percebeu algo que nunca havia permitido a si mesma. Ela estava pronta para deixar o passado para trás. No dia seguinte, Eduardo a surpreendeu com uma ideia. "Mariana, você já pensou em fazer algo por outras pessoas que passaram pelo que você passou?" Ela o olhou com curiosidade. "Como assim?" "Pensei em criar uma fundação, algo para ajudar mães solteiras em situações difíceis. Poderíamos oferecer apoio, moradia temporária, cursos. O que você acha?" Mariana ficou em silêncio por um momento, processando a ideia. "Você acha que eu poderia fazer algo assim?" "Eu não acho, Mariana. Eu tenho certeza. Você é a pessoa perfeita para isso." As semanas que se seguiram foram uma corrida contra o tempo. Eduardo usou sua influência para conseguir os recursos necessários, enquanto Mariana se dedicava a planejar como a fundação funcionaria. Ela conversava com outras mulheres que enfrentavam desafios parecidos, reunia ideias e compartilhava sua própria história como forma de inspiração. No dia da inauguração, Mariana estava visivelmente nervosa. Ela vestia um simples vestido azul, mas para Eduardo ela parecia radiante. Júlia segurava sua mão, orgulhosa de ver a mãe se tornar uma fonte de força para tantas outras pessoas. Quando chegou a hora de falar, Mariana hesitou por um momento. O microfone tremia em suas mãos, mas ao olhar para Júlia e Eduardo na plateia, sentiu a coragem que precisava. "Há alguns meses, eu achava que minha vida não tinha mais sentido. Eu havia perdido tudo, inclusive a confiança em mim mesma. Mas graças a pessoas que acreditaram em mim, hoje estou aqui. E quero dizer a todas as mães que estão enfrentando dificuldades: vocês não estão sozinhas. Sempre há um caminho."
A plateia aplaudiu de pé e Mariana sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de orgulho. Após o evento, enquanto as pessoas se reuniam para conhecer a fundação, Eduardo se aproximou de Mariana. "Você foi incrível." "Eu ainda estou tremendo", respondeu ela rindo. "E ainda assim você fez parecer fácil." Mariana olhou para ele e pela primeira vez não havia dúvida em seus olhos. "Eduardo, eu não estaria aqui se não fosse por você." Ele balançou a cabeça. "Você estaria sim. Eu só dei um empurrão." "Então, obrigada por me empurrar na direção certa." Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções. A fundação crescia rapidamente, ajudando cada vez mais pessoas. Mariana tornava-se uma líder natural, inspirando outras mulheres a enfrentarem seus desafios com coragem. Júlia, por sua vez, florescia ainda mais. Ela era a pequena estrela da fundação, sempre pronta para ajudar, seja pintando desenhos nas paredes ou oferecendo abraços às crianças que chegavam com suas mães. Certa tarde, enquanto Mariana organizava uma oficina, Eduardo entrou discretamente e ficou observando-a de longe. Ele sentia um orgulho imenso, mas também algo mais profundo. Ele sabia que a relação deles havia evoluído para algo além de amizade, mas temia estragar o que já era tão especial. Mais tarde, enquanto eles conversavam na varanda da fundação, Mariana quebrou o silêncio. "Eduardo, você já parou para pensar no que significa ter um lar?" Ele a olhou, surpreso com a pergunta. "Sim, eu acho que sim. Eu também. E hoje eu percebi que um lar não é apenas um lugar. É onde estão as pessoas que nos fazem sentir completos." Eduardo não respondeu de imediato, mas seus olhos encontraram os dela. Havia algo ali que não precisava de palavras. "Mariana, vocês são o meu lar agora." Ela sorriu e naquele momento tudo pareceu se encaixar. O sol nascia com uma luz dourada que atravessava as janelas da fundação, iluminando o pequeno auditório onde tudo estava preparado para um evento especial. Mariana ajustava os últimos detalhes no palco, o coração batendo mais rápido que o normal. Hoje não era apenas mais uma celebração da fundação que havia transformado tantas vidas. Hoje era o dia em que ela comemorava sua própria transformação. Júlia corria de um lado para o outro, ajudando como podia. Vestida com um vestido amarelo que combinava com sua energia radiante, a menina era a imagem da felicidade. Eduardo observava tudo à distância com um sorriso tranquilo no rosto. Ele sabia o quanto aquele dia significava para Mariana e Júlia, mas também para ele. Mariana parou por um momento e olhou ao redor. Cada detalhe daquele lugar parecia carregar uma lembrança. As paredes coloridas eram decoradas com os desenhos das crianças que passaram pela fundação. Histórias de superação que ela conhecia de perto. Tudo aquilo parecia tão distante da mulher que meses atrás não acreditava sequer em si mesma. Eduardo se aproximou, como sempre fazia, com um olhar que transmitia calma. "Está nervosa?" perguntou ele, colocando uma mão gentil no ombro dela. "Um pouco. É muita coisa para pensar. Lembre-se do que você sempre diz às mulheres que vêm aqui. Você é mais forte do que imagina." Mariana sorriu, sentindo-se encorajada por suas palavras. Quando o evento começou, o auditório estava lotado. Mães, crianças, voluntários e apoiadores estavam reunidos para celebrar tudo o que a fundação havia alcançado. Mariana subiu ao palco, segurando o microfone com firmeza. "Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para celebrar algo muito especial. Não apenas o que construímos juntos, mas também a força de cada pessoa que passou por essas portas." Ela fez uma pausa, procurando Júlia na plateia. Quando a encontrou, seus olhos se encheram de lágrimas. "Há pouco tempo, eu estava em um lugar muito escuro. Eu achava que não tinha mais forças, que não tinha mais futuro,
mas graças a pessoas incríveis que acreditaram em mim mesmo quando eu não conseguia acreditar, estou aqui hoje. A plateia aplaudiu, mas Mariana não terminou. Eu quero dizer a todas as mães que estão aqui: vocês não estão sozinhas. Vocês são fortes, são capazes e merecem tudo de bom que o mundo tem a oferecer. Eduardo observava com o coração cheio de orgulho. Cada palavra que Mariana dizia era uma prova de sua coragem, e ele sabia o quanto ela havia lutado para chegar até ali. Após o discurso, houve risos, abraços e momentos de emoção. Júlia correu até o palco e abraçou a mãe, enquanto Eduardo se aproximava lentamente. Foi perfeito, disse ele, enquanto Mariana descia do palco. Foi? Perguntou ela, ainda um pouco insegura. Absolutamente. Os três se reuniram em um abraço apertado, um momento que parecia encapsular tudo o que haviam conquistado juntos. Naquela mesma noite, quando o evento terminou e todos foram embora, Eduardo, Mariana e Júlia ficaram sozinhos no auditório. O silêncio era reconfortante e o brilho suave das luzes criava uma atmosfera íntima. Vocês sabem o que isso significa, certo? Disse Eduardo, quebrando o silêncio. O quê? Perguntou Mariana, curiosa. Que este é só o começo. Mariana riu suavemente, mas seus olhos estavam cheios de emoção. Eu sei. E pela primeira vez, isso não me assusta. Eduardo sorriu, mas havia algo mais que ele precisava dizer. Ele sabia que aquele momento era o certo. Mariana, posso te perguntar uma coisa? Claro. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Nos últimos meses, eu vi você se transformar de uma mulher que duvidava de si mesma em alguém que inspira todos ao seu redor. Eu vi Júlia se tornar uma criança feliz, cheia de esperança. E mais do que tudo, eu percebi que minha vida não faz sentido sem vocês duas. Mariana ficou em silêncio, surpresa com a profundidade das palavras de Eduardo. O que você está tentando dizer, Eduardo? Estou dizendo que eu amo vocês e quero fazer parte dessa família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana, mas ela não tentou escondê-las. Eduardo, você já faz parte da nossa família. Júlia, que estava ouvindo tudo atentamente, correu até eles, segurando as mãos de ambos. Isso significa que agora a gente é uma família de verdade? Eduardo se ajoelhou, olhando diretamente nos olhos da menina. Significa que eu sempre vou estar aqui para vocês. Júlia sorriu, abraçando-o com força. Mariana se aproximou, colocando uma mão no ombro de Eduardo. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo que você fez por nós. Você já fez isso, Mariana, só por ser quem você é. Naquele momento, os três se abraçaram, como uma verdadeira família. Não importava o que o futuro reservava. Eles sabiam que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Algumas semanas depois, Eduardo organizou uma pequena cerimônia no jardim da fundação. Com amigos próximos e as crianças que eles haviam ajudado como testemunhas, ele e Mariana decidiram oficializar o que já era evidente. Eram uma família. O evento foi simples, mas cheio de amor. Júlia, vestida como uma pequena dama de honra, foi quem roubou a cena. Agora ninguém pode separar a gente, declarou ela, arrancando risos de todos. Quando o sol começou a se pôr, iluminando o céu com tons dourados e rosados, Mariana olhou para Eduardo, segurando sua mão. Você mudou a minha vida. Não, Mariana, você mudou a sua vida. Eu só tive a sorte de estar ao seu lado. Os dois se beijaram enquanto Júlia aplaudia animada. A partir daquele dia, eles construíram uma vida cheia de amor, propósito e gratidão. A fundação continuou crescendo, ajudando cada vez mais pessoas. E a história de Mariana tornou-se uma inspiração para todos que a conheciam. E no final, não era apenas um final feliz, era um novo começo.